Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal TrivialP, Destravando a Mente. Rapaziada, destravamento é um negócio sinistro, é meio difícil, né? Mas vamos tentar. Hoje a viagem vai ser com Newton, hein? Cara, a dinâmica newtoniana. Vamos estudar os clássicos bloquinhos aí, primeira, segunda, terceira lei de Newton aplicada em sistemas com blocos, fios, atrito, sem atrito, é esse rolê. E para quem ficar até o final, tem uma questão aí de verdade, velho. As primeiras 10 aí vai ser para construir base, tá ligado? E a última questãozinha ali que a gente vai fazer, cara, se você ficar aí para acompanhar, é uma questão sinistra, velho. Colégio militar, né? E aí na sequência ainda tem uma dica de como resolver os problemas aí com mais assertividade. Eu tô com o Jota aqui do meu lado, ele vai mandar um salve para vocês aí. Diz aí, Jota. Oba, rapaziada, tentando pegar com vocês aí essa onda da física, porque é um negócio muito louco. Então vamos que vamos. Primeira questão que a gente tem aqui, questão de base, hein? Se liga lá, pega a onda. Na figura abaixo, na verdade tá do lado da figura, está representado um bloco de 2 quilogramas, ok? Então não precisa nem falar que é a massa, né, meu consagrado? O quilograma é massa, não é tempo. O tempo é medido em segundo, a unidade de medida aí. Fica antenado, pega a vibe. Sendo pressionado contra a parede por uma força F. Então, analisa a figura aí, ó, beleza? Força F empurrando o bloco contra a parede. Aí o cara segue a sequência. O coeficiente de atrito estático, aí Manolo, coeficiente, não é a força, é o μ lá, o coeficiente de atrito, ok? A razão entre a força de atrito e a força normal, que é a reação ao esmagamento. Então esse cara aí, nesse contexto, é o estático e ele tem valor de 0,5. Perceba que ele não tem unidade de medida e não poderia mesmo, né? É a razão entre duas forças, a força de atrito e a força normal, beleza? Então ele é adimensional, aí saca só, adimensional, não tem unidade de medida, beleza? Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade, aí tá ligado? E aí o que o cara pede pra gente? Ó, o verbo de comando tá aqui, mano. Presta atenção no verbo de comando. Determine a força mínima F, ok? Que pode ser aplicada ao bloco para que este não deslize na parede. Vamos lá então. Então, situação com bloquinho. Primeira coisa a fazer aí, que você tá ligado, é identificar as forças, cara. Senão não tem o que fazer. Você está no contexto da dinâmica, você tem que fazer soma de vetores, você tem que pensar na força resultante, e vale lembrar aqui, anota aí, ó, no cantinho, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, ó, Fr igual a massa vezes a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Tudo, cara, vai se desenrolar aqui, beleza? A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Então a força resultante não é uma força, é uma soma vetorial de forças. Então se liga aí. E aí tem o lance que é o seguinte, cara. Se a força resultante for igual a zero, tá ligado? Força resultante igual a zero, significa que o corpo está numa situação de equilíbrio, beleza? Então somou todas as forças vetorialmente, deu zero. Situação de equilíbrio. Temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio do tipo estático, que é o repouso, né? Estático, parado, estático. E o equilíbrio do tipo dinâmico, que é aquele equilíbrio onde tem movimento, mas não é um movimento qualquer. É aquele movimento que você já estudou lá na cinemática, chamado movimento retilíneo uniforme, que é aquele movimento onde a aceleração vale zero, ou seja, a velocidade é constante, beleza? Então olha aqui, para a força resultante ser zero, a aceleração tem que ser zero, não tem como a massa ser zero, né, velho? Então a aceleração é zero. Vale notar aqui que a força resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então se a aceleração é zero, o corpo tem duas possibilidades de equilíbrio. Ou ele está parado, equilíbrio estático, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Seria o estado inercial. Beleza, Jota? Lembrado aí. Estado inercial, né? O corpo está no estado de
inércia. Você me deu um susto aqui agora, hein, mano? Essa pergunta aí. Mas é isso mesmo, cara. Está no estado inercial, que é o caso aqui, né? Então, eu posso ter equilíbrio estático ou dinâmico. No caso aqui, é um equilíbrio do tipo estático, é o atrito estático no rolê aí. Maravilha, ele quer saber essa força lá. Então, primeira coisa a fazer é identificar as forças. Vamos lá, cara. De maneira meio que intuitiva aqui no rolê. Cadê o mouse? Sumiu, cara. Tá aqui, ó. Então, se a gente analisar essa situação aqui, ó, a gente vai ter aqui a gravidade puxando esse bloquinho para baixo. Aceleração gravitacional puxando o cara para baixo. Então tem aquela força que você já conhece, né? Que é a força peso, cara. É, peso. É só lembrar do J aqui, cara. É uma pessoa muito gente boa. É isso aí, cara. Isso é o peso, beleza? Peso é igual a massa vezes gravidade. Cara, massa é diferente de peso, beleza? Então peso é igual a massa vezes gravidade. O módulo do peso, ok, é igual ao módulo da massa vezes a gravidade. Além desse peso tá atuando aí, existe o atrito. Por quê, velho? Porque senão o bloco escorrega, ele desce, e a gente tem que pegar a situação de equilíbrio estático. A força resultante vertical tem que dar zero. Então só pode dar zero se existir uma força atrapalhando o rolê aqui, ó. Quem que está atrapalhando o rolê? O atrito que tem aqui na parede, ó. Tem uma força de atrito aí no rolê, né? Então tem o FAT. E nesse caso é o FAT do tipo estático, tá? Em repouso. Você está ligado que a setinha em cima da letra representa uma notação vetorial. Maravilha? E aí tem o lance aqui dessa força que está empurrando o bloquinho contra a parede. Maravilha? E aí o bloquinho empurra a parede reage empurrando o bloquinho de volta. Então temos aqui a força normal. E você está ligado que chama força normal porque ela forma um ângulo de 90 graus com as superfícies que se tocam. Maravilha? E essa normal, ela representa para a gente aí a reação ao esmagamento. Beleza? Então eu esmaguei a parede aí com o bloquinho devido a essa força que está aqui na frente. Eu empurro o bloco contra a parede responde empurrando o bloco com a mesma intensidade. Beleza? Então essa força aqui, ó, tem o mesmo módulo dessa força ali. Beleza? Ok, vamos lá. Chega de enrolação nesse negócio aí. Muita explicação. Força resultante, então, é zero. Todas as forças somadas tem que dar zero aí. Na vertical, ok? Nós temos duas forças aí. A força de atrito estático e a força peso. Como elas se equilibram, a gente escreve isso aí, ó. FAT estático igual a peso. Maravilha? Lembre-se de que a força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, certo? E o peso é a massa vezes a gravidade. Maravilha. O que a gente está procurando mesmo? Olha aqui, ó. Se liga. A força mínima que foi aplicada na parede. E onde que ela está escondida? Aí você vem aqui, cara, ó, força normal. Saca só lá, na horizontal, né, a gente também tem resultante igual a zero, ok? E o que você tem na horizontal? O F e o N. Então, o módulo da força F tem que ser igual ao módulo da força normal. Aí é só trocar aqui, ó. Maravilha? Então, ficou μ vezes F igual a M vezes G. Game over, rapaz. Acabou o nosso papo com a física aí, né? Daqui para frente, cara, aí vira aquele lance de álgebra. Aí é matemática, é desenvolver o cálculo. É ficar tranquilo, com calma, beleza? Que você consegue, cara. Você sabe que você consegue. Tá na hora de perder esse medinho da matemática, malandro. Beleza? Matemática é aquela linguagem da natureza, velho. Imagina, foi para outra dimensão, bateu na porta e aí, manja matemática? Pô, tô dominando. É isso mesmo, então a porta tá aberta. Vamos lá. Quero saber o F. Então, meu F vai ser igual a massa vezes a gravidade, ó. O μ tá aqui, ele passa dividindo, beleza? Tem tudo aí? Tem, a gente já identificou. Então é só colocar. Vale lembrar que a massa obrigatoriamente tem que estar em quilogramas, então tá lá 2. A gravidade, metro por segundo ao quadrado, maravilha, 10. E o coeficiente de atrito, sem dimensão nenhuma, valendo meio, certo? Questãozinha morta, velho. Tá aí, ó. 2 vezes 10 às vezes dá 20. E 20 dividido por meio dá
40. Então 40 newton aí, ok? 40 newton seria então a força que foi aplicada no bloco aí, e a parede respondeu com 40 newtons. Maravilha? Segue em frente aí. Jota, tranquilo aí? Vambora, vambora. Ok. Demorou muito, né? No sistema representado na figura não há atrito. Aí é aquele lance da situação ideal, né? Despreza o atrito, mano. O atrito é tão pequeno, mas tão pequeno que a gente vai desconsiderar. E o fio e a polia são ideais. O que significa isso? A massa do fio é desprezível e a polia que está ali, ó, essa rodana que você está vendo aqui, esse rolê, ele não tem inércia, não tem nada. Também tem massa desprezível aí, não vai participar do rolê. Muito bem. No instante t igual a zero, a hora que começa a marcação aí do tempo, a hora que começa a observar, o sistema é abandonado e os blocos entram em movimento acelerado com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Maravilha? Nessas condições, que condições? Essas que foram descritas anteriormente, meu consagrado. Determine, ó, de novo aqui o verbo pedindo para você fazer alguma coisa. O que você vai determinar? A razão. Quando o cara falar razão, mano, fica tranquilo, beleza? Vai dividir uma coisa pela outra. É só isso aí, ó. Razão entre duas grandezas. Essas grandezas aí, no caso, são as massas dos corpos A e B. Então ele até colocou aqui para facilitar. Massa do A dividido pela massa do B. É o que o maluco aí chama de razão. Né? E a DOT G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então determine a razão entre as massas. Cara, por onde que você começa? Bloquinho, tá ligado? Então você vai começar marcando as forças, não tem por onde. Vale lembrar aí que tem a gravidade, puxando todo mundo aí para baixo e tal. Então vamos começar com aquela força básica que você já aprendeu a marcar, que é a força peso, ok? Então temos aqui o peso do bloco B. Maravilha? Então o bloco B está sendo puxado para baixo graças ao campo gravitacional da Terra. Agora manja só, cara, nesse ponto aqui tem um fio amarrado. Beleza? O bloquinho ele vai puxar o fio para baixo, cara. Aí vou lá no Newton e falo, pá, beleza. Primeira lei, inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei, ação e reação. Então, se alguém perguntar para você se o número de forças no universo é par ou ímpar, é lógico que você fala que é par, porque para toda ação existe uma reação. De mesmo módulo, que a gente chama aqui em física de intensidade, né? Módulo, intensidade, nada mais é do que um número e uma unidade de medida. Então, as forças têm mesmo módulo no par, ação e reação, mesma direção, sentidos opostos e elas atuam em corpos diferentes. Por isso, elas jamais se cancelam. Então, ó, o bloco B ele está puxando o fio para baixo. O fio reage puxando na mesma direção, só que no sentido oposto. A gente não vai marcar todas as forças aí, porque fica tudo poluído a figura. Então tá aqui, ó. Aqui é a tração do fio no bloco. Maravilha? Então é a força que o fiozinho está fazendo no bloco, aí que a gente chama de tensão ou tração. Aí você vai caminhando pelo fio até chegar lá no bloco A. Ó. Cheguei aqui no bloco A, é o mesmo fio, beleza? Então tem o mesmo módulo da tração puxando o fio para cá. O valor que eu tiver da tração aqui, eu também tenho aqui em cima, ok? Essa tração aqui tem o mesmo valor daquela tração ali. A gente está no mesmo fio, meu consagrado, beleza? Aí temos ainda no bloco A aqui o peso dele, certo? Peso do bloco A. E temos também a força normal, beleza? Que é a reação esmagamento na superfície plana aí. E no bloco B tem força normal? Não, né, velho? Não é normal ter a normal quando não tem esmagamento. A reação ao esmagamento é a tal da força normal. Eu não tenho nenhuma superfície aqui no B para ele esmagar, então não vai ter a força normal. Nesse caso, não tem atrito aqui, ó. Então, se tivesse atrito, segurando o bloco A, teria a força de atrito para trás aqui, mas ele falou para desprezar a força de atrito. Então, não tem o atrito. Maravilha? Forças marcadas. Então, essa é a receita. Primeiro passo, cara, primeira coisa que você vai fazer é identificar e marcar as forças em cada um dos corpos, ok? Tá feito aí, não tem mais força nenhuma no rolê, tá tudo marcado, cara. Aí o nosso objetivo é determinar a razão entre as massas. Ele tá pensando, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Não tem as massas, calma, cara, vai escrevendo a solução. Vai escrevendo, vai colocando no papel. Pensa no contexto de uma maneira geral e vai desenhando. A única condicionante que você tem aqui por enquanto, ó,
é a aceleração do sistema, certo? Então olha lá, não tem ninguém segurando aqui, o que vai acontecer? O bloco A vai acelerar aqui para a direita, certo? Por quê? Porque o bloco B vai acelerar para baixo. Cuidado que o bloco B não vai cair com a aceleração da gravidade. Ele não está em queda livre. Ele só vai cair com a aceleração da gravidade, que vale 10 aqui, mano, se quebrar o fio. E não é o caso, né? Olha aqui, a aceleração vale 4 e não vale 10. Beleza? Então faz o seguinte, você marcou as forças? Ok. Segunda etapa, depois que você identificou as forças, é escrever a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A gente acabou de comentar ali atrás, FR igual a M vezes A. O FR é a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. Vamos começar lá pelo bloco A, ok? Bloco A. Então eu tenho aqui o peso e a normal na vertical. O bloco A não sobe nem desce, a normal e o peso se equilibram, a resultante vertical é 0. Então eu vou ignorar aqui e cancelar esses caras. Beleza? Agora eu venho para a horizontal. Na horizontal eu tenho a tração. Então na horizontal a força resultante, ok, no bloco A é a tração. Isso é igual à massa do bloco A. É bom você colocar índice nas letras aí para não se perder. Vezes a aceleração. Maravilha? Então a resultante aí já está escrita para o bloco A. Agora vamos lá no bloco B, mano. Bloco B. Temos duas forças, a tração e o peso, ok? Tração e o peso do bloco B. Como o sistema está acelerado para baixo aqui, ó, a aceleração é para baixo, tá ligado? A força resultante, ela tem o sentido da aceleração. Então eu tenho duas forças aí, o peso e a tração, os dois na vertical, só que em sentidos opostos. E o resultado aí está produzindo uma aceleração. Então, na hora de escrever a resultante, você vai escrever quem ajuda menos quem atrapalha, beleza? Então, quem está ganhando aqui na vertical? O peso do B. Quem está perdendo? A tração. Então, esse lance, quem ajuda menos quem atrapalha. Portanto, a resultante das forças no bloco B é o peso do B que está ganhando da tração menos a tração. Como resultado disso, a gente tem uma aceleração, que é igual a massa. Quem que você está estudando? O bloco B. Então, massa do bloco B vezes a aceleração. Maravilha? Escreveu, cara, a equação aí do princípio fundamental. Aí, velho, acabou a física aqui. Daqui para frente é desdobrar a matemática. Então, você tem um sisteminha, beleza? Duas equações aí, vamos somar elas. O t que está aqui tem o mesmo valor dali, ó, somando as duas equações, mais t com menos t dá 0. Sobrou quem aqui? Ó, o peso do B. Isso é igual, como eles têm a mesma aceleração, dá para deixar a aceleração em evidência e somar as massas. Massa do A mais massa do B. Meu consagrado, por que você está fazendo isso? Né? O que você está tentando fazer aí? Cara, eu não tenho nem a massa do A, nem a massa do B. Eu quero a razão entre essas massas. Pega aí, a razão entre as massas. E como que a gente vai fazer isso? Calma, me acompanha aqui, ó. Se liga. Peso do B, massa do B vezes a gravidade. Pegou? Igual a aceleração vezes a massa do A mais a massa do B. Agora vamos trocar o que a gente tem aí no rolê. A massa do B eu tenho? Não, deixa ela aí, ok? Vezes a gravidade, vale quanto? 10, maravilha? Igual a aceleração, vale quanto? Olha lá, a aceleração está lá enunciado, vale 4 vezes. Cara, não sei quanto equivale a massa do A, não sei quanto equivale a massa do B. Tudo bem, mano, segue em frente, vai na vibe. Dá para andar mais? Dá. Então vamos lá, ó. Cara, aquela história, né? Tem que se preparar para a aula, velho. Tem que se preparar para a aula, sempre se preparar antes da aula, para ter aquelas dúvidas, aquelas perguntas e tal. Dá para andar no escuro? Até dá, mano. Até dá para andar na escuridão. Só que você vai tropeçar, vai cair e tal, e é desnecessário gastar tempo desse jeito, né? Então é importante se preparar para continuar na jornada mais tranquilo. Então a gente chegou aqui numa situação, ó, que exige um certo estudo, um certo pré-requisito. Qual o pré-requisito? Álgebra, cara. Continua desenvolvendo. Você já estudou isso. Acessa o conhecimento que você tem. Beleza? Sabe muito, cara. Então aí, segue em frente. Ó, 10 vezes a massa do B igual. Aí
faz a distributiva aqui, ó. 4, certo? Vezes MA mais 4 vezes MB. Não tem estresse, cara. Tranquilo? Aí você vai fazer o que, cara? Passa o 4MB junto com o MB que está do outro lado, ó. Ficaria 10MB menos MB. Suave? Igual a 4... MB não, né? 4MB aqui. Oscilo, né? Atenção. Então, M vezes A. Aí fica tranquilo, ó. 10MB menos 4MB, 6MB. Igual a 4MA. Pô, agora ficou tranquilo, ó. O que ele quer que a gente encontre, ó? O MA dividido pelo MB. Então, você vem aqui, ó, e você pode descer o MB aqui e descer o 4. Aí ficaria 6 dividido por 4, né? Tô fazendo aí coisa que você já tá ligado, ó. Aí MA dividido por MB. Maravilha? Olha lá que top, cara. Então, o que a gente tem aqui, ó? 6 dividido por 4 dá 1,5. Acabou, né, cara? MA dividido por MB igual a 1,5. Game over, ok? Cara, tem N maneiras de você resolver isso aí. N, cara. O importante é você descobrir o caminho. Eu mostrei um caminho para você aqui, né? Com ferramentas que você já conhece. Por isso que eu estou te dizendo, tem que se preparar, cara. Tem que estudar continuamente, né? Eu acho que ir para uma aula sem estudar, cara, é meio que caminhar no escuro. Você tem que ter uma preparação. A aula tem que ser vista como um ritual. E você tem que ir para a sala de aula, cara, disposto a ter um bom encontro, né? Vale lembrar aqui o nosso querido Saramago, né, que diz que o verdadeiro sentido do encontro está na busca. Então, quando você vai para a sala de aula, você tem que estar disposto a buscar algo, mas para isso você já tem que ter uma preparação prévia, beleza? Dá para caminhar na escuridão? Dá, cara. Dá, só que você vai tropeçar, você vai cair, vai levar mais tempo e tal. E eu acho que o tempo é um dos ativos mais preciosos que você tem na vida. Então não desperdice esse ativo. Fechando aí o Saramagão, Zelão Saramago, o que você está buscando pode estar mais perto do que você imagina. A caminhada é longa para alcançar o que está perto. Fala aí, Jota, dúvida? Aqui não seria 4 dividido, por que não seria 4 dividido por 6? 4 dividido por 6, vamos lá. Veja bem, aqui onde, né? Ele apontou o dedo na minha tela, aqui, ó, está nesse rolê aqui, beleza? Então você tem o 6 do lado esquerdo e o 4 do lado direito. Eu deixei o 6 lá, onde ele já estava, e aí eu passei o 4 para o outro lado da igualdade aqui, ó, para o outro lado da operação. Ele estava multiplicando desse lado, eu inverto a operação. Eu passo para o outro lado, dividindo, beleza? E aí eu mantive o MA lá em cima e fiz a mesma coisa com o MB. O MB estava multiplicando 6, eu passei para o outro lado da operação, dividindo, beleza? Quando você troca de lado, você troca a operação. Foi o que a gente fez aqui. E aí? Mas suave? Não tem problema você indicar, tipo, na igualdade 6 igual a MA ou não? Na verdade, ele quer a razão entre o MA e o MB, cara. Então, o ideal é que você desenvolva até chegar na razão que ele pediu. Então, aqui está a razão. Ok? Resposta completinha aí. E aí, divide, né? 6 dividido por 4 dá 1,5. Tranquilo? O que está dizendo aqui, na verdade, né? Está falando para a gente assim, olha, a massa do A é 1,5 vezes maior do que a massa do B. É isso que está indicando essa razão. Pegou? Segue em frente. Vamos ver o que tem aí de surpresa. Parece a mesma coisa? Vamos lá. Na figura ao lado aí ou abaixo, sei lá, o fio inextensível que une os blocos, os corpos A e B, e a polia tem massas desprezíveis. O fio, não os blocos, hein? O fio e a polia tem massas desprezíveis. Então, eles não vão entrar na conta. As massas dos corpos são MA igual a 8 kg e MB igual a 4 kg. Ok? Para que o sistema fique parado, temos aí uma situação, portanto... Força resultante igual a 0. Força resultante igual a 0. Situação inercial. O corpo está parado, o sistema está parado. Soma de todas as coisas tem que dar igual a 0, não tem aceleração. Diferente da questão que a gente resolveu aí, tinha uma aceleração, então a resultante era diferente de 0.
Qual deve ser o valor do coeficiente de atrito? Nesse caso, é o estático, ele não precisa nem mencionar aqui, o sistema está parado, então é o coeficiente de atrito estático, ok? Entre o bloco A e o apoio, entre o bloco e a superfície. Considere que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Maravilha! Então vamos lá, primeira coisa a se fazer é marcar as forças. Vamos lá, força que você conhece aqui, força-peso. Cara, tem que marcar, velho? Tem, cara, para você visualizar a cena, faz parte do rolê. Não adianta querer pular etapa, tá ligado? Se você vai viajar e tenta pegar atalho, você não aproveita a viagem, cara. A aprendizagem tá na jornada, tá na caminhada, não tá simplesmente no destino. Então vamos lá, marca as forças direitinho. Então vamos lá. Bloco B está sendo puxado para baixo por causa da gravidade, está lá o peso do bloco B. Ele puxa o fio para baixo, o fio puxa ele para cima, ok? Então, opa, temos aqui a tração do fio no bloco. Aí continua a jornada, é o mesmo fio até chegar no bloco A, então mesmo valor de tração, ok? Tração com o mesmo módulo aí. Aí temos o peso do bloco A e também temos a força normal. Maravilha, ok? Além disso, temos aqui o atrito nesse caso. Então a superfície aqui ela é rugosa e não é para desprezar o atrito. Maravilha, então está lá o FAT também no rolê. Por que está apontando para a esquerda? Veja só, o bloco quer escorregar para a direita devido à tração, né? E aí o que acontece? Ele solicita a força de atrito. Então, o atrito estático ele é meio tímido. Ele vai só se manifestar se ele for solicitado e com a mesma intensidade em que ele foi solicitado, até um limite, chamado de força de atrito estático máxima, né? Então, aqui a gente está numa situação em que o corpo está parado ali e tal, não está escorregando, portanto, temos aí uma força de atrito entre o bloco e a superfície. Acho que ele não mencionou aí que é o atrito estático máximo. Né? Quando a gente está falando aí de coeficiente de atrito, ele tem um valor em relação a uma superfície até chegar lá no máximo. E é o coeficiente de atrito estático máximo aí que interessa para a gente nessa situação. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer na receitinha é marcar as forças. Está tudo marcado aí. Força de tração, força de atrito, força peso, força normal, tração e tal. Essa é a cena. Ok? A resultante tem que ser igual a zero. Tá parado, beleza? Força resultante igual a zero. Situação inercial, ok? Situação inercial, beleza? Equilíbrio, tem dois tipos de equilíbrio. O estático, certo? Estático é aquele onde a velocidade vale zero, tá parado, e tem o equilíbrio dinâmico, ok? Aceleração igual a zero. Aceleração igual a zero, o famoso MRU, movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, a gente está brincando aqui no atrito estático, está parado, não tem escorregamento, atrito estático. Maravilha. Vamos lá então escrever a força resultante para cada bloco. Eu venho aqui no bloco A e inicio com ele. Ó. Na horizontal, eu tenho a tração e o FAT. Essas forças têm que ter o mesmo valor. A resultante tem que dar igual a zero. Então, a tração que está ali é igual ao FAT. Isso na horizontal, ok? Na vertical, eu sei que o peso do A tem que ser igual à força normal, beleza? Então, os módulos estão aí para o bloco A. Vamos lá no bloco B. O que a gente tem no bloco B? Resultante também é igual a zero. Então, as forças se equilibram. Peso do B é igual a tração, certo? Tração ali igual ao peso do bloco B. Maravilha? O que você está procurando? Coeficiente de atrito estático. Que está escondido onde? Está escondido aqui dentro, cara. Está escondido dentro da força de atrito. Lembra aí, ó, que a força de atrito estático máxima é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Maravilha? É isso aí. Então vamos lá agora arrumar a equação aqui. Ó. A gente sabe que esse T é igual a esse T de baixo. É o mesmo fio. Então se esse T de baixo aqui é igual ao T de cima, a força de atrito pode ser escrita como sendo o peso. Ah, mas não é igual a mim vezes a normal? É, isso aqui é a fórmula da força de atrito. O que a gente está fazendo aqui é igualando os vetores. Beleza? Então
o FAT, o módulo dos vetores, que fique claro, o módulo dos vetores, o valor, ok? Então, o FAT, no caso é estático, na relação de forças aqui, ficou igual ao peso do bloco B. Mas a gente sabe que a fórmula do atrito estático é essa daqui, ó. Então, no lugar do FAT estático, eu posso colocar μ estático vezes a força normal, que é igual ao peso do B. E a gente sabe que a força normal aqui é o peso do bloco A. Olha só que troca, vai desdobrando a coisa toda aí, né? Álgebra, cara. Então, coeficiente de atrito estático vezes o peso do A é igual ao peso do bloco B. Objetivo é encontrar o coeficiente de atrito estático. Então, isola ele aí. Peso do bloco B dividido pelo peso do bloco A. A gente sabe que o peso é massa vezes gravidade. Então, massa do bloco B vezes a gravidade, dividido pela massa do bloco A vezes a gravidade. Ó. G com G já era, game over. Agora é só trocar os valores aí. Qual que é a massa do bloco B? A massa do bloco B é 4 kg. Então, 4 dividido pela massa do bloco A. Quanto vale a massa do bloco A? 8 kg. Então, bota lá. Dividindo 4 por 8 dá meio, ok? Então, o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e a superfície aqui, ó, entre o bloco e a superfície vale meio, fechou? Fala aí, Jota. Pegando a onda aí, tentando, buscando a sabedoria. Mas tá suave aí? Tem complicações no meio do caminho? Como é que é o rolê? Se for anotando passo a passo, não tem erro. Então, bora lá. Questão 4. 2 blocos, eu disse 2 blocos, cara, de massas. M1 igual a 3 kg e M2 igual a 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito. Mais uma situação aí sem atrito. Sobre uma superfície plana e horizontal. É sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força F de módulo igual a 6 newtons. Então, tem um cara aplicando uma força aqui na frente de módulo 6 newtons. Maravilha. Desconsidere a massa do fio. Massa do fio desprezível. Determine a aceleração do sistema, ok? A aceleração do sistema e a tração no fio que une os blocos. Maravilha. Então, primeira coisa a se fazer é marcar as forças, certo? Uma já está marcada lá, que é a força que está puxando o sistema. Aí temos aqui o peso do bloco que está na frente, aí, que é o bloco 2. Temos a força normal aí no bloco 2, certo? Ele está amarrado num fio aqui, então o bloquinho puxa o fio. O que o fio faz? Puxa o bloco de volta. Temos aqui a força de tração. Aí você caminha o mesmo fio amarrado no outro bloco. Então, o fio puxa o bloco 1 para a direita, ok? Perceba que esse fio aqui, ó, ele está unindo os dois blocos. O bloco da frente puxa o fio, ok? E o fio faz o quê? Puxa o bloco de volta. Maravilha? Então, aqui, ó, caramba, aqui, ó, essa tração que você está vendo aqui é a tração que o fio está fazendo no bloco. E aí esse fio está amarrado no outro bloco, então ele também faz uma tração ali, ok? Beleza? Ainda temos aqui o peso do bloco 1 e temos a força normal no bloco 1. Teria atrito, né? Mas no caso aí ele pediu para desprezar, então sem atrito, ok? Próxima etapa, marcou as forças, é escrever a equação da força resultante, FR igual a MA, certo? Aqui você não tem uma situação equilibrada. Maravilha? Ele pediu para a gente achar a aceleração e a tração. Então, esse sistema vai estar acelerado para a direita devido a essa força e não ter ninguém segurando aqui atrás. Certo? Então, vamos lá. Escrever a resultante para cada bloco. Eu vou começar com o bloco 1. Bloco 1, ó. Peso e normal estão na vertical, se equilibram, tem o mesmo módulo. Então, um é igual ao outro aí. 0 a resultante vertical. Já na horizontal, não. Ó, tem aqui o F e a tração. Então, a resultante na horizontal é quem ajuda, ou seja, quem está no sentido da aceleração, menos quem atrapalha. Tração. Isso é igual a massa do bloco. Não é bloco 1, né? Bloco 2 na frente aqui, ó. Massa do bloco 2 vezes a aceleração.
beleza? Está escrita aí a equação da força resultante, princípio fundamental. Bloco 2, bloco 2 na frente, bloco 1 atrás aí. Então, bloco 1 aqui, ó. Bloco 1, o que você tem aqui? Equilíbrio na vertical, peso e normal se equilibrando, sobrou quem aqui? A tração. Então, tração igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Tranquilo, cara. Está escrita aí a equação de equilíbrio. Beleza? Agora você faz o sisteminha aqui, ó. Soma as duas equações. Como esse t é igual a esse, menos t mais t, já era. Ficou F igual a A vezes M1 mais M2. Agora fica aqui a dica de ouro, mano. Se liga só. O F aqui é a resultante no sistema, que é igual a massa do sistema vezes a aceleração. Você poderia ter pensado da seguinte maneira, ó, um blocão M1 mais M2 e a força aqui na frente, né? É isso que está escrito aqui, ó, força resultante no sistema igual a aceleração do sistema vezes a massa do sistema. Aí ficaria muito mais fácil para a gente achar a aceleração. Trocando os valores aí, vamos lá, ó, 6 igual a aceleração vezes a soma das massas. A massa do bloco 1 vale 3 e a massa do bloco 2 vale 1, certo? 6 igual a A vezes 4. Passo o 4 lá dividindo. Então, A igual a 6 dividido por 4, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça as unidades de medida. Cara, a unidade de medida é extremamente importante. Tá desesperado? Tá maluco, cara? Põe a unidade de medida aí no rolê, senão não tem sentido o número pra gente. Tem que ter unidade de medida, sacou? Aí, beleza. Achou a aceleração. O que ele pediu mais? A tração no fio. Aí você pode pegar essa equação que está aqui embaixo ou a de cima. Lógico que eu vou pegar de baixo, que está mais fácil de resolver, né, cara? Vai lá gastar menos energia. Então, tração igual a massa do bloco 1, que vale quanto aqui? Ó, massa do bloco 1 vale 3 kg. Então, 3 vezes a aceleração, que é 1,5. Tração, então, igual a 3 vezes 1,5 dá quanto, cara? Quanto que dá 3 vezes 1,5, Jota? Aí você me pega. Aí você me pega. Cara, tá dormindo, velho? Acorda. 3 vezes 1,5, cara. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 4,5. 4,5, mano. Acorda aí. Tá viajando? 4,5. 4,5 newtons. Beleza? Essa é a tração no fio. Se você não estiver fazendo nada, substitui o resultado na de cima aqui para ver se dá a mesma coisa. Tem que dar, ok? Então tá aí, ó, detonado. Segue em frente? Bora. Questão 5. Opa, vamos lá. Para o sistema de forças de mesmo módulo, ok? Representado nas figuras 1, 2 e 3. Então, figura 1, 2 e 3. Podemos afirmar que há equilíbrio dinâmico, ou seja, MRU, somente em... Vale lembrar então que no equilíbrio dinâmico a soma vetorial tem que ser 0. Vamos analisar aí, ó. Situação A, tem essa força aqui. Todas têm o mesmo tamanho, tá? Então, tem como cancelar isso daqui? Não, só tem essa força. Então, a resultante aqui é diferente de 0, não está em equilíbrio. Vou pular para o 3, cara. Aqui você tem que somar os dois vetores. Então, somando esses dois vetores aí, ó, vai dar a força resultante nesse sentido aqui, ok? Que vai ser diferente de 0. Agora, aqui na situação 2, o bloquinho B aqui, ele está submetido às duas forças aqui de mesmo módulo, mesma direção, mas os sentidos são opostos. Aí, o que dá para fazer? Cancelar. Aí sim, aqui a resultante dá 0. É a única situação de equilíbrio aí. Então, a situação de equilíbrio aí que a gente tem é na situação 2. Força resultante igual a 0. Bom, erro comum. A galera pode falar, aqui está em movimento retilíneo uniforme, porque só tem uma força. Mano, se tem força, tem aceleração, cara. Né? Então, aqui tem uma força. A resultante não é 0. Então, tem aceleração. No B, tem duas forças de mesma direção e mesma intensidade, mas os sentidos são opostos, dá para cancelar. Aí sim a resultante dá 0, a aceleração é 0, ok? E na letra C tem duas forças perpendiculares aí, somando vetorialmente vai dar aqui, ó. Então a resultante é diferente de 0, aí tem aceleração também, então já era.
O único onde a aceleração é 0 é no 2. Beleza? Suave aí, mano. Easy. Fácil que nem costela na brasa, né, mano? Vamos que vamos. Falando em costela na brasa, hoje tá bom fazer uma, hein? Os corpos A, B e C a seguir, representados, possuem massas MA igual a 3 kg, MB igual a 2 kg e MC igual a 5 kg. Cara, eu vou até colocar aqui para eu não me perder, aí é muita coisa, é muita massa. É 3 kg, certo? O B tem 2 kg e o C tem 5 kg. Beleza. Considerando que eles estão apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Quando o cara fala isso, é que o atrito é desprezível. Certo, mano? Desprezível, ok? E que a força F vale 20 newtons. Então, o módulo dessa força que está aqui na frente é de 20 newtons. Determine a intensidade da força que o corpo B, ok, exerce no corpo C. Maravilha. Então, vamos lá. Tem vários caminhos para você fazer isso aí, né? A gente falou que tem que marcar as forças. Então, vamos seguir o rolê de marcar as forças para você ver no geral o que vai acontecer e até para aprender a marcar as forças, beleza? Isola cada um dos blocos. Então, aqui está o bloco A. Bloquinho A, beleza? Que forças estão atuando no bloco A? A força do agente externo aí, que é o F, beleza? A força peso, certo? Como ele está numa superfície, tem a força normal. Ok? E agora olha só, o bloco A está encostado no bloco B. Então o bloco A empurra o bloco B, ok? E o bloco B reage, terceira lei de Newton, empurrando o bloco A, ok? Então está aqui, ó, a força que o bloco B faz no bloco A, ok? Estão aí todas as forças no bloco A. Vamos lá no bloco B. O que você tem no bloco B? Agora analisa o bloco B. O bloco B está encostado no chão, ok? Tem a força normal. Força normal do bloco B. Tem o peso dele, certo? Agora saca só. O bloco B está sendo empurrado pelo bloco A. Por que apareceu a força aqui no bloco A? Essa força aqui, ó. F de B em A. Porque o A empurrou o B. Então vai lá e marca a força que o bloco A está fazendo no bloco B, ok? Essas duas forças, elas formam um par ação e reação. O bloco A empurra o bloco B empurra o bloco A. Maravilha? Agora vamos lá no bloco C. O que você tem no bloco C? Tem o peso do bloco C, certo? Tem a normal no bloco C, certo? E agora saca só, o bloco B está encostado aqui no bloco C. Então o bloco B empurra o bloco C, ok? O bloco B empurra o bloco C. Ué, se o bloco B empurrou o bloco C, então está faltando marcar uma força aqui, ó. O bloco B empurra o bloco C reage empurrando o bloco B. Então essa é a força que o bloco C faz no bloco B. Essas duas forças formam um par ação-reação, ou seja, elas têm o mesmo módulo, a mesma direção, os sentidos são opostos e elas atuam em corpos diferentes. Então esse é o sistema de força aí. Importante marcar tudo isso? Ok? O que a gente quer descobrir? A força que o bloco B faz no bloco C. Então você quer descobrir essa força aqui ou essa daqui, tanto faz. Elas têm o mesmo valor, certo? Que é o módulo disso aí, a intensidade. Tem uma dica para você aí para não ficar escrevendo uma equação para cada bloco. A gente vai escrever, só para você ver como é que é, mas se liga no rolê, ó. Bloco A, então vamos lá. A resultante vertical é 0. Não tem ninguém segurando aqui na frente, não tem atrito, não tem nada. O sistema vai acelerar para a direita aqui. Então no bloco A, quem ajuda menos quem atrapalha. Ó. O F está ajudando, quem está atrapalhando? O FBA. Menos FBA. Isso é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Você está estudando o bloco A, beleza? Mano, erro comum, achar que esse F está atuando no B, no C, não tá, cara. Não tá, não é o que a gente acha que é. É o que o Newton falou que é, mano. Por que vai fazer diferente? Então, o F está atuando no bloco A, beleza?
Por isso que ele está lá no bloco A. Vai lá no bloco B. O que você tem no bloco B? Ó? No bloco B, a gente tem aqui quem ajuda? O F de A em B, ok? O F de A em B. Quem está atrapalhando? O F de C em B. Então, menos F de C em B. Igual, qual bloco você está estudando? O B. Então, a massa do B vezes a aceleração. Mano, o que você está fazendo? Você está doido? Estou fazendo isso aqui, ó. FR igual a M vezes A. É sempre isso aqui, velho. E o FR no A é F menos FBA. O FR no B é F de A em B menos F de C em B. E agora vamos lá no bloco C. Cara, o Jota está respirando profundamente aqui. O que está rolando no bloco C? Na horizontal, só FBC. Vertical, o resultante é 0. Então, F de B em C, massa de quem? Do C vezes a aceleração. Olha o que vai acontecer aqui. Saca só, mano. Você vai somar tudo, não vai? Então, olha aqui, ó. O F de B em A tem o mesmo módulo do F de A em B, para ação e reação. O F de C em B tem o mesmo módulo de B em C, para ação e reação. Mas com menos aí, zerou. Sobrou quem? Ó? O F, que é igual a aceleração vezes a massa do A, mais a massa do B, mais a massa do C. Então, olha como ficou fácil. Você poderia pensar que era um blocão só, ok? Massa do A, mais massa do B, mais massa do C, o F aqui na frente. Foi o que aconteceu aqui, ó. Força resultante no sistema. Já bem, no sistema. Igual a aceleração vezes a soma das massas. Você tem essa força? Tem. Vale 20. Você tem aceleração? Não. Por que você vai achar aceleração? Porque a gente precisa da aceleração para achar o que ele pediu, que é a força que o bloco B faz no C. Beleza? Vezes a soma das massas, que é 3 mais 2 mais 5. Vai dar um total de 10. Certo? Então a aceleração vai ser 20 dividido por 10, que dá 2 metros por segundo ao quadrado. Acabou? Não, mano, não acabou. Você precisou achar a aceleração, ele não pediu. Você precisou achar para dar continuidade no processo e encontrar o que ele pediu. É uma etapa, é uma parte. Agora você vem aqui, ó, você troca nessa equação. Pode trocar na de cima? Pode, mas vai dar mais trabalho, né? Vou direto naqui, eu tenho o que eu quero. Então, força do B no C igual a massa do C, que vale 5, vezes a aceleração, que vale 2. Isso dá 10 newtons. Maravilha? Então, a força do B no C é 10 newtons, que é o que ele está pedindo. Perceba que é diferente do F, que está aqui na frente. Manda, Jota. Segue. Suave. Hã? Vamos embora. Bora. Então, soca aí. O sistema baixo está em equilíbrio. De novo, ó, equilíbrio resultante igual a 0. Situação inercial. Temos dois fios aí, segurando as massas. Sendo G igual a 10, determine as trações nos fios 1 e 2. Maravilha. Então, vamos lá. Marca tudo aí, mano. O que você tem aqui? Ó, o peso desse bloco que está aí. Vou chamar de P4 aí, beleza? Aí ele puxa o fio para baixo, o fio puxa ele para cima. Certo? E puxou para cima. Tem a tal da tração. Vou chamar de tração 2 aqui porque está no fio 2. Esse fio está amarrado no bloco de cima, então é o mesmo fio, é o mesmo valor de tração aqui. Tração 2, ok? Além disso, temos aqui o peso do bloco de 6 kg e temos aqui o bloco puxando o fio puxando o bloco. Tração no fio 1 e no teto aqui é o mesmo fio, mesma tração. Porra, cara, vamos separar tudo aqui para você ver como que é mesmo de verdade. Então aqui, ó, bloco de 4 kg, né? 4 kg. Quem está puxando ele para baixo? Campo gravitacional. Então você tem o peso dele aqui. Quanto é que vale esse peso? Massa vezes gravidade, né? 40 newtons. Aí esse bloco está amarrado no fio. O que acontece? Ele puxa o fio puxa o bloco, tração, ok? Está parado. Se ele está parado, tem que ter um equilíbrio aqui, não tem? Então essa tração é igual a esse cara aqui, 40 newtons. Pronto, matou o bloco do fio 2, aí a tração no fio 2. Tração no fio 2 é 40 newton, certo? Ou seja, suave, né? O fio 2 está segurando só o bloco que está aqui embaixo. Só poderia experimentar essa tração, 40 newtons. Agora vai no bloco de cima. Você tem aqui 6 kg, ok?
Então você tem o peso desse cara para baixo, que vale quanto? 60 newtons, né? Lembra aí, ó, peso é igual a massa vezes gravidade, não se esqueça, né? Então, peso de 6 newtons. Só que no bloco de 6 kg ainda tem aquela tração do fio que está amarrado nele aí, a tração do fio 2, que vale quanto? 40 newtons, certo? Agora vem do fio de cima aqui, ó, tração do fio de cima. Quanto é que é a tração do fio 1? Cara, para ficar equilibrado, esse cara tem que equilibrar esses dois aqui, ó. 60 mais 40. 60 mais 40 dá 100 newtons, certo? Então a resultante aqui é 100 newtons ali. Opa, resultante não, a tração no fio, né? É 100 newtons, beleza? Faz meio sentido isso, não faz? Ó, pensa comigo, cara. Você tem os dois bloquinhos aqui. O fio de cima está segurando quem? Os dois blocos que estão embaixo. Esse bloco tem 60 newtons, esse tem 40 newtons. Então o fio de cima vai fazer uma força para segurar todo mundo que está embaixo. Ou seja, 100 newtons, beleza? Já o fio que está embaixo aqui vai segurar quem? Só quem está embaixo, que é o de 40 newtons. Então a tração no fio de baixo seria então só 40 newtons, beleza? Tração no fio 1 considera o conjunto todo, o peso do bloco de 6 mais o peso do bloco de 4. Isso vai dar 60 mais 40, 100 newton, certo? Já o fio de baixo está segurando só o bloco de baixo, então peso dele, que é 40 newtons. Maravilha? Fácil demais esse, hein? Dúvidas aí, mano? Zero. Agora ficou sinistro, será? Vamos ver. Um objeto de 5 kg está submetido a 3 forças conforme a figura. Determine ao verbo de comando a aceleração do objeto. Beleza, vamos lá. Primeiro, achar a força resultante. Porque, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que é a força resultante? A soma vetorial aí. Então, na vertical, eu tenho 7 newtons e 4 newtons. Só que em sentidos opostos, mesma direção em sentidos opostos, é só subtrair, então aí vai ficar quanto para cima? 7 menos 4, ó, 7 menos 4 dá 3 newton para cima, e ficou aqui 4 na horizontal, 4 newtons. Essas duas forças são perpendiculares, você soma vetorialmente, aí fecha a figurinha, né? Soma vetorial, regra da poligonal, regra do paralelogramo, você escolhe aí. Tá aqui, ó. Essa é a força resultante aí da soma desses dois vetores. Como é que você vai fazer isso? Vem aqui, ó, Pitágoras, cara, né? Aqui você tem 4, pegando esse triângulo aqui, ó. Aqui você tem 4 newtons e aqui você tem 3 newtons. Esse triângulo é clássico aí, né? Não precisa nem ficar estressando. 3, 4, 5, né? 5 newtons, ó, força resultante, a gente aplicou o pitch aí. Ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, FR ao quadrado, 3 ao quadrado 9, mais 4 ao quadrado que dá 16, 9 mais 16, 25. Para tirar esse quadradinho daqui é só tirar a raiz quadrada, né? Ali, álgebra básica, ok? 5 newtons, maravilha? E aí você vem aqui então, escreve que a força resultante vale 5, que é igual a massa vezes a aceleração. Ele pediu a aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Dúvida aí, Jota? Segue em frente, mano. Uma mulher de 60 kg está no interior de um elevador. Vamos fazer um esquema aqui. Agora você vai ver como que eu desenho bem, cara. Esse é o elevador, você tá ligado? Vou imaginar, então, lá, uma mulher de 60 kg está no interior de um elevador que sobe com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, o elevador está subindo, a velocidade dele para cima. E a aceleração também está no mesmo sentido, é um movimento acelerado, então. 3 metros por segundo ao quadrado. Adote G igual a 10. Então, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E considere que a mulher está em pé sobre uma balança. Então, imagina que tem uma balança aqui. Sei lá.
e a mulher está em cima dessa balança. Ok. Calibrada em newtons, então vai indicar em newton aqui o esmagamento. Determine a força indicada na balança. Maravilha. Primeira coisa a fazer é marcar as forças que a balança está experimentando. A força indicada na balança, beleza? Então o que nós temos aqui? Tem o peso da pessoa que está empurrando a balança para baixo, certo? Marca aí o peso, vou fazer aqui a seta. Então tem o peso da pessoa, ok? E na pessoa ainda temos o peso da pessoa na pessoa e a balança esmaga a pessoa com a força normal. Eu vou separar isso daqui para você ver isoladamente, ok? Força normal. Agora vem aqui, ó. Imagina que aqui é o piso então da balança. A mulher empurra a balança para baixo. Tem a tal da força normal que ela faz na balança, ok? A balança vai indicar essa força. Aí a pessoa está aqui, ó, né? E tem a força normal nela. Se ela empurra a balança para baixo, a balança empurra ela para cima. É um par ação e reação, ok? É a força normal. E aí na própria pessoa ainda tem a atração da gravidade da Terra. Tem a força peso dela, né? O peso da pessoa, ok? Eu vou pegar a pessoa aqui e vou isolar então. Eu tenho aqui o peso, que é a interação gravitacional, e tenho a normal. Essa força normal que é o que o cara está pedindo para a gente aí. É a indicação da balança, ok? Agora vamos lá, a pessoa está ali e ela está subindo de forma acelerada. E temos duas forças nela, ó, a força normal para cima e o peso para baixo, ok? Se eu achar a força normal nela, eu acho a força aplicada na balança. Por quê? Porque a normal que a balança está experimentando é justamente a normal que a pessoa está experimentando. É um par ação e reação. Olha como é simples, né? Agora vamos lá escrever então a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. É sempre quem ajuda menos quem atrapalha. Quem ajuda está no sentido da aceleração. Vai lá na pessoa, a aceleração está aqui para cima, ó. Quem é que está ajudando? A normal. Então não erre isso, ó. Normal menos quem está atrapalhando. É o peso, ok? Igual a massa vezes a aceleração. Velho, se a aceleração estivesse para baixo, seria o peso menos a normal. Fique esperto nisso, tá? No caso aqui, a aceleração não está para baixo. A aceleração está para cima, ela sobe acelerada ali e tal, né? Beleza? Então, essa equação aqui é a equação que a gente tem para resolver e achar a força normal. Então, normal menos o peso da pessoa. Cuidado, não vai vacilar, hein? A massa é 60. Peso é massa vezes gravidade, ok? A massa é 60, a gravidade é 10, então 60 vezes 10 dá 600. Igual a massa, agora sim, a massa. E cuidado, erro comum, colocar aqui a aceleração da gravidade. Não é a aceleração da gravidade. Falou que a aceleração vale 3 aqui, então boto 3 lá, ok? Normal vai ficar igual a 60 vezes 3, às vezes dá 180, passo 600 para o outro lado, mais 600. Então temos aqui uma normal de 780 newtons. Ou seja, a balança é esmagada com 780 newtons. Se a balança tivesse calibrada para dar o valor em massa, a balança indicaria 78 kg. E na verdade a pessoa tem 60. Por quê? Não está numa situação inercial. Tem uma aceleração envolvida, o esmagamento aumenta. Ok? Então, se tivesse calibrado aí em quilograma, a indicação seria de 78 kg. Como está calibrado em Newton, vai indicar 780 newtons. Beleza? Suave aí, mano? Caraca, ficou sinistro aqui, hein? Vamos ver. Calcule a aceleração do sistema abaixo, quando o corpo de massa M é puxado por uma força F, que forma um ângulo alfa com a horizontal, sabendo que tem aí um atrito, e o coeficiente vale meio. Então, o que ele quer? A aceleração. Você já sabe, eu já vi de cara o comando, não tem nem contexto, né? Calcule a aceleração do sistema, né, desse bloco aí. E ele deu algumas coisas aqui, a força vale 10 newtons,
A massa é 2 kg, o coeficiente é 0,1, o cosseno de 60 graus é meio, o seno de 60 graus é 0,9 e a gravidade vale 10. Vamos marcar as forças, primeira coisa. Então, o que você tem aí? Ó, o peso da massa, tem aí a força normal e tem atrito. Então, você já aprendeu a marcar aí todo o rolê, né? Tem a força de atrito. Aí, o que apareceu de diferente aqui? Apareceu um ângulo, cara. Aí, você tem que decompor o vetor aí para facilitar a sua vida. Decomposição vetorial. Então, você vai pegar a componente desse vetor na horizontal. Vou chamar aqui de fx. Ok? O fx é igual à hipotenusa, ó, é cateto adjacente, beleza? A hipotenusa é o f. Como é cateto adjacente, está relacionado com o cosseno. Então, guarda isso, cara. Vezes o cosseno do ângulo aí, beleza? E tem a componente vertical aqui, ó. Componente vertical, certo? Que vai chamar aqui de fy, que vai ser a hipotenusa. Como é o cateto oposto aqui, ó, esse catetinho aqui está relacionado com o seno. Vezes o seno do ângulo que está ali, beleza? Então já tem aí o que a gente precisa para seguir em frente. Não é um sistema em equilíbrio, tem uma aceleração aí, certo? Vamos lá. Na vertical, acredito que esteja equilibrado, porque se não tiver um negócio subindo, vamos ver, ó. Tem ali a normal na vertical, ok? Tem o peso, ok? E tem o fy. Como está em equilíbrio vertical, a gente vai somar tudo aí. Tudo que está na mesma direção e sentido, você vai somar. Então, mesma direção e sentido. Normal e fy. Então, normal mais fy. Isso vai ser igual a tudo que está na mesma direção e no sentido oposto. Então, no sentido oposto eu tenho o PM aqui, ó. Resultante vertical igual a 0. Normal mais fy igual a PM. Quanto é que vai ser a normal aí? Vamos ver, ó. Normal igual ao peso do M menos o fy. Quanto que é o peso do M? A massa do M é 2 kg. O peso é a massa vezes gravidade. Então, 2 vezes 10. Vintão. Ok? Gravidade vale 10. Menos o fy. Quem que é o fy? É o F vezes o seno. O F vale 10. O seno vale 0,9. Vezes 0,9. Ok, deu uma normal de quanto aí, ó? 10 vezes 0,9 às vezes dá 9. Então, 20 menos 9, quanto que dá, Jota? 20 vezes 9... 20 menos 9. 20 menos 9. 11 newton. Ok, então esse é o valor da força normal. Cara, por que você está calculando a força normal? A solução está meio na cabeça, né? Porque ela está escondida aqui no FAT, e você vai precisar dela. Então, o FAT é μ vezes a normal. Então, já estou antecipando a normal aqui. Agora, vamos para a horizontal. Na horizontal não está em equilíbrio. Então, aqui ó, na vertical, ok, a resultante era 0. Na vertical, mas na horizontal não. Na horizontal, temos aí, quem ajuda é o fx, que é o f vezes o cosseno. Então, f vezes o cosseno do ângulo menos quem atrapalha. Quem atrapalha é o FAT. Certo? Isso tem que ser igual a quem? A massa vezes a aceleração. Por quê? Porque aqui entrou a ideia lá do FR igual a M vezes A. Beleza? Quem que é o FR? O F cosseno menos o FAT, igual a MA. Quem que é o F? O F vale, está lá no enunciado, né? 10. Quanto que vale o cosseno? Cosseno de 60, meio. 10 vezes meio. Menos o FAT. O que é o FAT? Coeficiente de atrito, lembra aí, ó? Coeficiente de atrito vezes a força normal. O coeficiente ele deu, vale 0,1. E a força normal a gente já antecipou aqui calculando ela. Vale 11, certo? Igual a massa. Quanto que é a massa do bloquinho? 2 kg. Vezes a aceleração, que você quer saber, né? É isso que ele pediu já de cara ali, ó. Nossa, ficou preto. A aceleração. 10 vezes meio, quanto que é 10 vezes meio, João? 5, né? 5. E quanto que é 0,1 vezes 11? Seria... Mano, quanto que é 0,1? Não é 1 dividido por 10? Quanto que é 11 dividido por 10? 1,1.
Certo, parceiro. 1,1. 0,1 vezes 11 é a mesma coisa que 11 dividido por 10. Tô falando, mano, para assistir uma aula tem que estar preparado, parceiro. Matemática básica igual a 2 vezes A, certo? Quanto que é 5 menos 1,1? Para mim? Sim. 4,9. Certo? 4,9? 3,9. 4,9? Tem certeza? Certo, mano. 3,9. Pessoal, tô zoando aqui, mas cuidado, cara. Cuidado com as contas aí, mano. Presta atenção aí para fazer cálculo direitinho, porque a gente erra a conta com frequência por falta de atenção. Às vezes você sabe fazer o cálculo e aí uma falta de atenção ali e tal. Então confere. Por exemplo, o João falou que 5 menos 1,1 daria 4,9. Aí fica pensando, ó, quanto que seria 5 menos 1? 5 menos 1 já daria 4, entendeu? Então já fica meio ligado. É bom conferir para não errar. Então, beleza. 3,9 igual a 2 vezes A. Aí o seu A vai ser 3,9 dividido por 2. E quanto que dá 3,9? Acho que está pegando bem em cima do vídeo ali, né? Quanto que é 3,9 dividido por 2? Esse me pega. Se fosse 4 dividido por 2? 2. Ok. É 3,9, então vai dar menos que 2. Se fosse 3,8, daria quanto dividido por 2? 1,9. Então, mas não é 3,8, é 3,9. Então daria 1,95 metros por segundo ao quadrado. Certo? Beleza? Então, 1,95 metros por segundo ao quadrado. Pô, chegamos aí na questão 10. A gente fez o que aí? Questões básicas. Basicão, para você construir um repertório e poder enfrentar algo maior. Do tipo, essa próxima questãozinha aqui, que eu ia apresentar para vocês aí, para quem ficou até o final. Essa é a questão que vai valer a pena. Então aqui, cara, tem uma dica para você de como atacar problemas mais complexos com base no repertório que você constrói e valorizar o conhecimento que você adquiriu. E aí você aplica em novas situações, assim você vai crescendo, né? São degraus que você vai subindo. Ninguém planta uma sementinha e já no dia seguinte espera colher frutos, né? Vai demorar, você tem que regar essa semente com uma certa frequência, aí nasce uma árvore, a árvore cresce e assim começa a dar frutos. Então daqui para frente, cara, é usar esse conhecimento e aplicar em questões mais complexas, que é o que a gente vai fazer agora e resgatando conhecimentos anteriores. Então aqui, cara, tem uma dica para você, baseada em como você vai analisar o problema, ok? Então você olha lá para a questão, você faz aí uma análise, você lê, não é diferente ler uma situação problema e você lê uma historinha, uma revista, um jornal. Aqui é uma situação problema, você tem que refletir em cima dela, tirar dados, fazer análise, associar com conceitos para tentar resolver. Então é diferente de assistir um filme, por exemplo, né? Tem conexões, é muito complexo. O filme sim, tem várias coisas para você pensar, mas na hora de resolver uma situação, um problema é diferente de assistir um filme. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então você vai imaginar a situação, né? Você lê o texto, você tem que tentar compreender o que você está lendo. Tem que tentar desenhar uma situação, um desenho ali na cabeça, né? Destacar no texto as informações que você acha que é importante e fazer um esquema, cara. É a parte de análise, a primeira etapa. Na sequência, você vai preparar uma estratégia para você atacar o problema. Então, você vai queimar neurônio ali, cara, buscando no seu repertório questões que você já viu. E você já deve ter resolvido problemas em sala, prestou atenção na aula lá, o professor resolveu uma série de questões. Então você tem um certo repertório. E aí o segredo é acessar esse repertório durante o processo. As questões são muito parecidas, né? De maneira geral, você vai encontrar uma historinha diferente, mas o algoritmo de resolução da questão, ele acaba sendo muito parecido, ok? Então você vai usar uma boa estratégia, seria você montar um esquema. Você esquematizou e aí você vai colocar as informações que você tirou do texto nesse esquema. E aí, na sequência, você vai associar com ferramentas que são conceitos,
que vão te auxiliar na resolução do problema. Então você vai encontrar um conceito lá, por exemplo, que a gente viu, força resultante igual a massa vezes aceleração. Isso é um conceito. Aí o que você fez? Ah, força resultante é uma soma vetorial, então tem toda uma estratégia para você fazer essa soma aí. Aí na sequência a resolução, virar assim uma situação matemática, basicamente, para você resolver o problema. Pô, tem uns pernilongos aqui, velho. Vai saber se é dengue, né? Feito isso, aí sim você executa, você sai resolvendo a coisa toda ali. Mas toma cuidado, sempre é importante verificar se não tem problema, conflito de unidade de medida, ok? Não tem? Beleza. Pega os números lá que você destacou no texto, no seu esquema, no seu desenho, e coloca esses números nas equações. Dali para frente, vira uma solução matemática. Encontrou a resposta? Maravilha, maravilha. Avalia se essa resposta ela está certa ou se é um absurdo. Outro dia eu pedi para o cara lá resolver uma questão de um grilo que saltava de um ponto no outro. Poxa, encontrou uma resposta lá que o grilo saltou 2 km. Cara, como é que um grilo, velho, vai fazer um salto de 2 km? Então tinha problema de unidade de medida, tinha conflito. Fique esperto, ok? Reavalia, olha, confere. Então esse esqueminha aqui vai ser importante para você, segue ele sempre. Chamei de checklist de propósito, aí porque tem uma sequência, percebeu aí, né? Para você seguir as etapas. Seguiu essas etapas, não tem erro. Então vamos ver mais uma vez isso funcionando, só que numa situação um pouquinho mais complexa, uma situação aí de Newton também, ok? Que é essa que eu estou apresentando para vocês aqui, onde você vai fazer um desenho, um esquema, para tentar visualizar o que está acontecendo. Vou fazer mais ou menos rápido aqui, você vai ter tempo depois para olhar para o vídeo, parar e analisar. Vamos lá ler junto aqui, ó. Um garoto de massa 3m. Já começou assim. Não tem, é literal, né? Não tem um número só lá com a unidade de medida. É uma situação literal. Então, o garoto tem uma massa que é 3m. Esse m pode valer 1 kg, 2 kg, 3 kg, 10 kg, 100 kg, sei lá. Né? No caso de um garoto, por exemplo, o m poderia valer 20 kg, uma pessoa de 60 kg aí. Então essa é a ideia, é uma situação literal, ok? Então o garoto tem massa de 3 kg, ele corre à parte superior de uma tábua imóvel de massa m. Então, enquanto o garoto tem uma massa 3m, a tábua na qual ele está andando, correndo, tem uma massa m, ou seja, 1/3 da massa dele, ok? E essa tábua está imóvel. Perceba que a leitura aqui é diferente da leitura de uma notícia. A gente vai parando, analisando e refletindo em cima dos dados. E tem uma coisa que me incomodou aqui, a tábua está parada, imóvel. Então essa tábua está numa situação inercial, ok? E ela se encontra num plano inclinado de 30 graus. Seria importante agora que você fez essa leitura, parar e fazer um desenho, montar um esquema. Eu fiz um esqueminha aqui para visualizar essa cena, ok? Aí, ó, então tem uma tábua, tem um plano inclinado ali, se você notar, o plano está inclinado aqui, ó, de 30 graus, ok? É uma rampa. Coloquei a tábua representada em vermelho aí, sobre esse plano, ela está parada no plano, está imóvel, o cara está falando aí, ok? E vamos lá, não existe nenhum atrito entre a tábua e o plano, me incomodou mais ainda, essa tábua não escorrega no plano, não existe nenhum atrito aí. E ele quer que determine o espaço percorrido pelo garoto, distância x, também já representei ali, como você pode ver, ó, no intervalo de tempo em que sua velocidade passou de 4 metros por segundo para 2 metros por segundo. Então é a leitura e a interpretação no desenho. Esse desenho está descrevendo o texto que está ali. E aí está falando lá para a gente destacar no texto aquilo que a gente considera importante. Eu destaquei aí, ó, o que eu considero importante? O que a gente chama de condicionantes, que são aqueles valores ou conceitos que vão dar condição para a gente resolver o problema, e tem lá a incógnita, né? A incógnita é o xizinho ali, que está ali. Então está destacado, aí você tira essas informações do texto. Né? Você destacou, vai lá, monta o esquema, começa a resolver, rabisca. É você pensando, você conversando com você mesmo. Isso não dá para ensinar, cara. É você que tem que criar a estratégia. E aí colocando, eu estou te dando aí uma possível estratégia, mas esse lance de tirar a informação, colocar do lado, é seu. É você organizando seu pensamento no papel, depois de ter visualizado a cena e meio que solucionado o problema mentalmente, né? Então as condicionantes são a massa do garoto, que ele falou ali que vale 3 m, a massa da tábua que vale m, a velocidade final do garoto que vale 2 metros por segundo
e a velocidade inicial que vale 4 metros por segundo. O ângulo de inclinação do plano que é de 30 graus, e uma coisa aqui, cara, que está nas entrelinhas, não está escancarado. Falou que não tem atrito entre a tábua e o plano. Isso gera um certo desconforto, porque você tem que pensar, pô, coloquei a tábua aqui no plano, ela vai escorregar, não tem atrito, então ela simplesmente não para. Aí o cara ainda coloca um sujeito correndo em cima da tábua. Você fala, mas como, velho? A tábua não pode ficar imóvel, ele está falando que ela fica imóvel. Mas perceba, ó, 4 metros por segundo era a velocidade inicial e depois passou para 2. Então esse cara está correndo em cima da tábua, o Narigomen aí, e se estiver assistindo aí, Narigomen, dá um toque para nós aí. Então a velocidade dele vai diminuir, então ele está num movimento retardado, né? Ele está freando. Isso vai fazer todo sentido na hora que a gente começar a marcar os vetores aí. Aí você vai começar a pensar, poxa, a tábua poderia de fato ficar em equilíbrio. O que é incógnita aí? É a distância que o garoto percorreu. Pronto. Você fez uma leitura do texto. A primeira etapa está feita. A análise, o destaque, o esquema, ok? Agora você começa a desenhar a sua estratégia de resolução. Qual é o objetivo? Encontrar a distância que o garoto percorreu aí, ok? Isolei os corpos aí, como a gente estava fazendo com os bloquinhos lá, né? A gente tem um repertório inicial, a gente tem os bloquinhos. Então, são 2 bloquinhos, a pessoa e a rampa. É isso que a gente tem, vamos marcar forças neles, ok? Então, eu vou buscar, para marcar força, alguma coisa que eu tenho no meu repertório. Vocês provavelmente devem ter visto, alguns já viram isso, outros não, que é o clássico plano inclinado, onde você coloca um bloquinho no plano inclinado, marca lá a força-peso e decompõe em 2 componentes, uma paralela ao plano e outra perpendicular ao plano. Nada mais é do que a componente do vetor peso em função do ângulo que está aqui, né? Uma paralela ao plano, que daria aí na decomposição vetorial, como a gente fez ali na questão 10, dividindo o vetor, ok? Daria ali o P seno e o P cosseno. Não se preocupe com essa questão aqui, no futuro você vai ver aí plano inclinado, se você não viu ainda, e você vai guardar esse esquema no seu repertório. Está no repertório, e é uma situação de repertório, porque é um plano inclinado. Então o que a gente teria que fazer? Marcar as forças em cada cara aí, não é? Na tábua e no carinha. Então vamos lá, ó. Primeira força. É como se esse garoto fosse esse bloquinho aqui e a força que está atuando nele é a componente do peso paralelo ao plano, que seria o peso dele vezes o seno da inclinação do plano aqui. Agora, olha que curioso, né? Tem essa força nele e na tábua também tem, né? É um outro corpo aqui, é a mesma ideia, é o bloquinho e o peso vezes o seno aí. A gente está desenhando a solução, em algum lugar você vai chegar, é que você precisa ter repertório, a solução já está meio que desenhada na sua cabeça. E à medida que você vai colocando no papel, ela vai clareando, ok? Está aí marcado, então, as 2 forças. Mas veja bem, a tábua, ela está imóvel, ok? Para essa tábua ficar imóvel, tem que ter alguma força para cancelar isso daqui. E agora veja bem, o pé do cara aqui está em contato com a tábua. E ele está correndo para cima aí. Então, se ele está correndo para cima e ele está freando, para ele frear tem que surgir uma força contrária nele. Ou seja, para correr para cima ele vai empurrar a tábua para cima e a tábua vai empurrar ele para baixo. É isso que está rolando aí. Então o pé dele empurra a tábua para cima, essa força que o pé dele faz na tábua cancela a força que está puxando a tábua para baixo, de forma tal que a tábua aí consegue ficar parada. Só que se o pé dele empurra a tábua para cima, terceira lei de Newton, ação e reação. A tábua vai empurrar o pé dele para baixo com a mesma intensidade. E aí eu tenho essas 2 forças aqui atuando no carinha, freando ele. Ele começou com uma velocidade de 4 metros por segundo e diminuiu a velocidade. Está freando, ok? Quem está freando ele? Essas 2 forças aqui, ó, ok? Beleza? É isso que a gente tem aí. Então, está analisado o esquema. A gente conseguiu fazer uma leitura aí e marcar as forças. É uma situação dinâmica, mas também envolve uma situação cinemática, porque o cara quer saber qual é a distância. Interpretação feita, as 2 primeiras etapas detonadas. O que você vai fazer agora? Buscar na sua caixa de ferramenta as equações que você precisa. E aí você tem que lembrar que se trata de uma situação de movimento uniformemente variado. E aí, por que eu coloquei essa equação aqui, ó, que você conhece, o Torricelli, né? Vovô
E vovó, apesar de serem quadrados, tem duas asas deltas. Eu não gosto muito desse lance aí dessas decorebas. É melhor entender, equacionar tudo mais. Mas está na manga aí para você. Ó, né? Eu tenho aqui a velocidade final, que já foi destacada no texto lá. Eu tenho a velocidade inicial, que já foi destacada no texto. Então, isso fez acender na minha mente esta equação. E por que não foi o Sossovete ou um Deus vê tudo? Porque é uma situação onde tem uma aceleração. A velocidade está variando, então são as equações lá cinemáticas de movimento uniformemente variado. Na verdade, essa equação não é exatamente uma equação cinemática, embora a gente estude ela no contexto cinemático. Mas cabe aí, beleza? Então estamos lá envolvendo a distância aqui, ó. Fui buscar a distância e é justamente a minha incógnita. Cara, vamos colocar o que a gente tem aí, ó. A gente tem então a velocidade final, tem a inicial. Putz, não tem aceleração e quero saber esse x que está aqui, não tem problema. Desenvolve aí, você chegou nesse cara, guarde esse cara. Tem duas incógnitas nele, não tem problema. É uma parte da solução. Mas por que você marcou aquelas forças lá então? Agora você vai usar do seu repertório, né? Também do repertório, lógico que isso daqui está no seu repertório, a força resultante no garoto. Ok? Que é igual a massa dele vezes a aceleração. E qual é a força resultante no garoto? A soma desses dois vetores aqui, ó. O peso vezes o seno, que é o peso dele vezes o seno, e o peso da tábua vezes o seno. E a massa do garoto está aqui, ó, 3m vezes a aceleração. Provavelmente a gente vai achar a aceleração dessa equação aí, para achar o x, ok? Se eu tiver a aceleração, a gente achou o x. Aí virou desdobramento matemático, né? O peso é a massa, que é 3m vezes a gravidade, vezes o seno. O peso da tábua é m vezes g, vezes o seno, igual a 3ma. Dá para simplificar o m de todo mundo aí, não dá? A gente corta esses m's aí, ó, e ficaria 3g vezes o seno, mais g vezes o seno, que dá 4g seno, igual a 3 vezes a, ok? Aí dá para colocar o que a gente conhece. O 4 é o 4 mesmo, o g vamos adotar ele valendo 10, então 4 vezes 10, 40. E o seno de 30 graus é um seno que já é conhecido. Aí você precisa se lembrar que seno de 30 graus vale meio. Por isso tem aquele lance da preparação, o estudo contínuo, para guardar as informações. Não dá para caminhar no escuro, percebe? Então 4 vezes meio igual a 3 vezes a. 4 vezes meio dá 20, passo 3 dividindo, 20 terços. Ok? Então 20 terços é a aceleração. Como essa equação aqui é modular, ó, é módulo da aceleração, não tem sinal, mas a aceleração está contrária ao movimento. Então ela entraria aqui com sinal negativo. Aí você vai lá e troca, então, menos 6 vezes menos 20 vezes terços, né? Vezes x. Resolveu essa equaçãozinha aí, deu 0,9 metros. Então esse garoto correu 0,9 metros até atingir a velocidade de 2 metros por segundo. Percebeu o tamanho da complexidade, rapaziada? Então tem que se preparar, tem que estudar continuamente. São questões mais complexas, de vestibulares mais concorridos, de cursos mais concorridos. Tem que estar preparado. E a preparação, ela leva um tempo. As questões são difíceis, não dá para desistir. É plantar a semente e ir regando. Você chega lá, cara, confia. É só seguir em frente, beleza? Espero que você tenha gostado aí desse rolê, curtido aí até o final, e boas vibrações para vocês, bons estudos e boas avaliações. Jota? Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus e é isso. Valeu, que a força esteja com vocês.